O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai, e desde agora o conhecestes e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Há tanto tempo eu estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu me dizes: mostra-nos o Pai? Acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é domingo de Páscoa, é o 5º domingo da Páscoa. A Páscoa tem essa referência de ser estendida. Todo domingo da Páscoa é Páscoa, é celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pudéssemos hoje colocar um tema na missa, seria o tema da construção. Parece ser uma palavra meio estranha, mas se você começar a pensar na ideia de construção, tu vai chegar ao ponto de que não existia uma coisa e depois de um certo esforço de aplicação de alguma técnica, passou a existir. Isso acontece em vários âmbitos da nossa vida. Na realidade da engenharia civil, mas uma cozinha também é uma construção. A educação de um filho também é uma construção. Matrimônio, paternidade, maternidade também é algo que não existe e com a aplicação de um certo esforço começa a existir. Olha, a nossa fé também não é diferente disso. A nossa fé não é diferente disso.
a nossa fé tem que ser construída com bases na graça divina, obviamente, mas também, em segundo lugar, com o nosso esforço. Coloco aqui o tema da construção muito baseado nos textos que nós temos hoje. E eu vou fazer aqui algumas considerações bem por cima, para que possa ser compreendido esse tema. Bem, primeira leitura mostra aqui a escolha dos diáconos. Para que uma coisa seja construída, ela precisa de uma certa necessidade. Uma necessidade qualquer. Aqui, os sacerdotes estavam meio que sobrecarregados. Eles tinham que pregar, eles tinham que se dar as perspectivas litúrgicas, eles tinham que rezar. E aí eles pensaram, isso aqui está muito para a gente. Então vamos escolher certas pessoas que têm uma certa dignidade entre o povo e vamos pedir para que essas pessoas fiquem com o serviço da caridade e os sacerdotes passem a ficar com aquilo que é próprio de sacerdote. As questões litúrgicas, a oração e a pregação. E assim foi feito. Hoje, nós aqui já temos uma ideia de uma hierarquia que foi construída durante 2026 anos. Hoje a gente sabe o que é papa, cardeal, bispo, padre, diácono. Nós temos os coordenadores de pastorais, nós temos os membros de pastorais. Então, hoje, nós já participamos de uma realidade construída. Mas isso aqui não apareceu do nada. Sei lá, posso dar o exemplo de quem chegou aqui, junto com o Padre Carlos no início, percebeu que muita coisa foi construída. E essas construções não se dão da noite para o dia. Essas construções, elas têm método, elas têm pedagogia, elas têm etapas a serem feitas. Então, primeira leitura, uma igreja que está sendo construída. A segunda leitura fica até mais fácil de pensar na questão de construção, porque o próprio São Pedro diz assim: do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Depois ele fala aqui sobre a pedra que foi rejeitada, a pedra angular. Dentro do contexto hebraico, pedra angular significa alicerce. Quando eu estava na paróquia, em outra paróquia que eu era pároco, nós começamos a fazer as edificações da igreja. E aí eu pude entender o que era alicerce. O alicerce de uma igreja era do tamanho desse palco aqui. Você furava o chão para fazer uma base. Isso é alicerce. Tu não precisa ser arquiteto, tu não precisa ser engenheiro para saber da importância do alicerce. Para os hebreus, a pedra angular era o alicerce de uma construção. E São Paulo faz essa metáfora de construir um edifício espiritual. A base do quê? Primeiro, de novo, da graça divina, obviamente, e depois de um esforço pessoal de fazer valer essa graça na nossa vida. Então, a segunda leitura, ela está nos dando essa ideia de construir dentro de nós aquilo que é importante.
O texto do Evangelho também não está distante dessa ideia de construção, porque ele também precisa de um certo trabalho da graça e de esforço nosso. Só um detalhe em relação a esse evangelho. Vocês sabem o que é Ezequias? Ezequias é um rito da igreja que a gente chama de Ezequias porque é o termo técnico, mas popularmente se chama a famosa encomendação, que o ministro pode fazer, um diácono pode fazer, o padre pode fazer. Essas Ezequias é aquela oração que se faz nas capelas do cemitério, com o corpo presente. Naquele tempo disse Jesus: não se perturbe o vosso coração. Uma coisa é eu falar isso aqui para vocês, e eu já tive a experiência na minha vida de ler esse texto e perceber que ele era para mim, mas com minha mãe morta na minha frente, com meu irmão morto na minha frente. É quase que a gente se pergunta assim, ó, não se perturbe o coração, mas como não? Como não se perturbar? Se minha mãe está aqui morta, se eu não vou ter mais minha mãe, se eu estou entrando no processo do luto, seria uma brincadeira sem graça, se não fosse palavra da salvação. Isso aqui é palavra de salvação. Não se perturbar o vosso coração. Isso é muito importante. Não se perturbar o vosso coração. Essa perturbação aqui, gente, ela, para que ela não exista, ela precisa de uma construção de saúde mental, de vida espiritual, uma construção de ler a palavra diariamente, uma construção de tu ler o terço, tu rezar o terço, uma construção de tu frequentar os sacramentos. Por isso que o nosso coração não pode ser perturbado. Essa perturbação aqui, se nós colocássemos aqui em termos atuais, gente, isso aqui é ansiedade, isso aqui é pânico, isso aqui é depressão, isso aqui é inquietação interior, é falta de paz interior. Mas a palavra é clara: não se perturbe o vosso coração. E segue o texto: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Olha que coisa mais bonita. Não se perturbe o vosso coração. Está lá minha mãe morta. Segunda frase: na casa de meu pai há muitas moradas. É como se você recebesse uma porrada, mais um abraço, garantia de que mamãe vai estar no céu. Eu estou falando aqui em contextos de luto, no extremo da morte, mas isso aqui pode acontecer com problemas da vida, com dificuldades que se enfrentam, com a maternidade, com a paternidade, com a educação dos filhos. Tudo isso aqui pode ser considerado, mas a ideia de construção, ela precisa estar permeando a nossa mentalidade, para construirmos dentro de nós uma cultura de fé, que não seja uma cultura de mágica. A fé não é mágica. Ainda que nós temos milagres, acho que cada um de nós aqui já testemunhou nessa paróquia milagres acontecendo, mas a fé mesmo, ela passa por um processo, e processo significa construir alguma coisa. Quero ainda considerar a resposta que nosso Senhor deu para Tomé, quando Tomé fala assim: Senhor, nós não conhecemos o caminho. E Jesus responde:
Eu sou. Primeira coisa, eu sou. Essa palavra eu sou, dentro de uma realidade bíblica, a gente chama de tetagrama. É o nome de Deus. Na tradução, eu sou é Iavé. Eu sou aquele que sou. E o que eu sou? O caminho, a verdade e a vida. O caminho, no início da igreja, a igreja era chamada de caminho. Talvez vocês tenham escutado aí, ou possam ler depois, no livro do Atos dos Apóstolos, que Saulo perseguiam aqueles que estavam no caminho. Saulo, antes de ser Paulo, ele perseguia as pessoas do caminho, porque a igreja sempre foi considerada como o caminho, e o caminho que é Cristo. Mas até hoje a gente fala, não, fulano é de caminhada. Há quanto tempo tu é de caminhada? Significa que tu está progredindo. E pelo amor de Deus, não se esqueçam dessa realidade de progresso, porque quem caminha progride na vida. Lembra, eu falava isso semana passada. Se tu está caminhando, você está progredindo, tu está amadurecendo, tu está evoluindo. Agora, se tu não para, tu volta para trás. Isso é muito ruim. Então, o caminho é isso, e o caminho é o próprio Cristo. Quando se fala da verdade, a verdade é o próprio Cristo. Ele diz, eu sou a verdade. Mas, para que eu e tu entenda na prática, para que nem eu e nenhum de vocês possam fazer a pergunta cínica de Pilatos: o que é a verdade? Se a verdade estava sangrando na frente dele. A verdade é o próprio Cristo. Mas na prática, nas relações interpessoais, nas relações que nós temos, verdade é quando você conecta o que tu pensa com aquilo que tu fala e com aquilo que tu faz. Entendeu? Isso é uma pessoa de verdade. A conexão de três realidades: o que tu pensa, o modo como tu pensa, o modo como tu fala e o modo como tu age. Se essas três coisas não tiverem alinhada, tu vai ser colocado no lugar dos falsos. Entenderam, gente? Isso é sério. Porque a verdade, viver essas três realidades, é adequar o teu coração ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente sempre reza: Senhor, fazei com que o meu coração seja semelhante ao vosso. Como que isso faz? Na característica que tem o próprio Cristo. O Cristo é modelo disso. O que ele pensava, o que ele falava e o que ele fazia tinha uma harmonia. É por isso que ele podia dizer dele mesmo: é a verdade. Fora disso, gente, são pessoas falsas. Tu quer gente falsa na tua casa? Tu chamaria algum falso para jantar na tua casa? A gente detesta esse tipo de gente, não é? Então a gente também não pode ser esse tipo de gente. O nosso esforço é de ser realmente pessoas de verdade. Por fim, Jesus fala que eu sou a vida. Essa vida, ela tem duas vertentes. Primeiro, havia a vida biológica. A vida, como diz os gregos, a vida bios. O que é a vida biológica? A vida biológica é isso aqui que a gente está vivendo. Nós estamos aqui praticando uma realidade biológica. Eu estou falando, vocês estão me escutando, porque eu estou usando a minha voz e vocês estão exercitando o vosso ouvido. Só que quando isso entra no teu ouvido,
vai para a inteligência. E aí a gente já começa a formar o edifício espiritual. Da vida biológica, nós temos a vida que os gregos chamam de zoé, que é a vida eterna. Só que eu não quero ser aqui nenhum tipo de ingênuo e falar que a vida biológica tem que ser descartada. Não, a vida biológica tem que ser vivida, não como os animais, mas o biológico a partir da perspectiva humana. As relações que nós fazemos, a vida profissional, a vida civilizatória, né, de você obedecer regras sociais, de você estabelecer contratos, de você viver uma experiência que favorece uma paz, de você ter relações justas. Isso é a vida biológica. Só que essa vida biológica, ela precisa ecoar para a eternidade. Lembram disso? Já viram isso em algum filme? Vocês não lembram disso não, gente? No Gladiador, ninguém. Vocês não viram o Gladiador? Na hora que ele está lá para lutar, encorajando os outros gladiadores, ele fala assim, ó, vamos lutar, porque o que se faz aqui nessa vida ecoa na eternidade. Gente, é isso que nós estamos fazendo. De um certo modo aqui, vocês estão construindo essa vida eterna, porque vocês estão diante de um sacramento. Daqui a pouco vocês vão fazer uma procissão e vão comungar o Cristo, e isso é garantia de vida eterna, porque o ressuscitado, ele está no meio de nós, e isso faz toda a diferença na nossa vida. É por isso que a gente vem à missa, é por isso que a gente é católico, é por isso que a gente se confessa, é por isso que a gente mantém o esforço de ser um bom profissional, de ser um bom pai, um bom esposo, uma boa mãe. É por isso que os jovens precisam se esforçar para crescerem na vida, para construir a própria vida. Pois bem, é sobre isso que eu queria falar com vocês, fazendo essas considerações. Hoje é domingo de Páscoa, quinto domingo da Páscoa, o Evangelho, capítulo 14, do 1 ao 10. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,